o que é lipedema e como é que eu faço o diagnóstico de lipedema. O diagnóstico de lipedema, geralmente ele é feito para um diagnóstico de exclusão. Então, muitas das pacientes foram diagnosticadas ou que são tidas como obesas. Muitas das vezes essas pacientes elas não têm obesidade, elas têm um problema ou uma doença que chama-se lipedema. Lipedema ele não é nem linfedema, que é um problema linfático, e ele não é nem um problema de obesidade. O lipedema ele foi descrito já em 1940 e 1/10 da população de mulheres apresenta lipedema. Então, a cada 10 mulheres, uma vai ter esse diagnóstico de lipedema. Muitas das mulheres que elas chegam aqui com aquele excesso de gordura, que é principalmente acometimento do quadril e dos membros inferiores, muitas vezes essas mulheres têm uma diferença que é nítida, por exemplo, do tornozelo para a panturrilha. Isso é algo muito notável e o lipedema ele tem vários graus, de 1 a 4, e ele vai piorando com o tempo. O lipedema ele é de causa genética e familiar e tem algumas coisas que vão piorando o lipedema. A gente vem falando aqui que a base de todas as coisas é a mudança do estilo de vida. A base ela faz parte dentro da nossa metodologia da primeira fase do teu tratamento, que é te cuidar e que é procurar te mostrar o que é que simplesmente, naturalmente, você pode fazer como mudança de hábito de vida e ter uma grande mudança na tua saúde. No tratamento multidisciplinar do lipedema, entra o tratamento nutricional com uma nutricionista integrativa, entra o tratamento com um cirurgião vascular para o tratamento das varizes e melhoria da parte circulatória e um cirurgião plástico para ajudar a diminuir a camada de gordura, a quantidade de gordura e até mesmo a flacidez cirúrgica quando necessária, para que a gente possa sim te ajudar a diminuir principalmente o desconforto e o peso nas pernas. Então, está muito relacionado e é muito importante o tratamento do lipedema, a parte nutricional com uma alimentação anti-inflamatória, fisioterapia, atividade física, porque é necessária a movimentação dessa região, principalmente dos membros inferiores, da panturrilha, para o retorno venoso e o cirurgião vascular, para que a gente possa tratar as suas varizes e qualquer outro problema que tenha ligado à parte venosa ou parte linfática. Então, o lipedema é uma síndrome, né? Porque é uma série de sinais e sintomas que vão te acometer e o diagnóstico é feito por exclusão. Então, muitas das mulheres que nos procuram, que elas estão realmente com gorduras mal localizadas, é diferente da situação que a paciente que tem lipedema, que geralmente é uma doença familiar e genética. Mas a base do tratamento, é isso que eu queria que vocês entendessem, a base do tratamento, ela geralmente é o quê? A parte nutricional e a atividade física. Autorresponsabilidade. Eu tenho a responsabilidade sobre o meu corpo, eu tenho a responsabilidade sobre o meu funcionamento desse templo, dessa máquina. Então, eu vou precisar entender e saber o que é que na alimentação pode me fazer bem, que podem me silenciar os genes para o lipedema, ou o que é que se eu comer vai me abrir o gene para o lipedema. Na verdade, essa doença ela pode ficar ali parada e você pode silenciar essa doença, ou você pode estagnar essa doença. Mas se você não aprender que existem coisas que você pode fazer, você não vai conseguir depois ir para a fase 3, que é dar manutenção. Nesses casos, é muito importante que você não use hormônios sintéticos como anticoncepcional, reposição hormonal sintética. Então é muito importante que você converse com o seu médico, que você não use hormônio sintético, porque isso não vai contribuir para o tratamento do teu lipedema. Mas tem um aspecto muitíssimo importante quando você realiza essa cirurgia, porque ela é uma cirurgia, na verdade, de lipoaspiração, em que a gente usa vibrolipoaspiração, utilizamos outros tratamentos para melhorar a flacidez de pele, encolhimento de pele e inclusive a cirurgia quando é necessária, mas você tem que entender que tudo isso foi se criando
como a base algo genético, mas a gente só considera 15% a influência genética, como qualquer outra doença, até mesmo como câncer, 85%, o que atrapalha e mais incomoda todas as doenças são os fatores epigenéticos. Então eu te trago aqui mais uma vez e mais um tipo de problema e de doença em que eu vou depender de você muito mais na fase 1 e na fase 3. A fase 2, que é a cirurgia, é a fase que eu costumo dizer para os meus pacientes que depois que foi feito o diagnóstico, a gente vai para a cirurgia, é a parte mais tranquila, porque é a parte que a gente tecnicamente é treinado para te tratar. Agora, o antes e o depois é algo que você vai precisar entender, que você vai precisar conversar comigo e com todos da equipe para você entender quais são os protocolos e o que a gente pode te oferecer para que você possa realmente e de fato ter um tratamento a longo prazo e mais duradouro.